revelando a presença oculta do espírito anticristo na sociedade atual. A prova de que o espírito do anticristo já possuiu muitos, revelado o plano do fim dos tempos. Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora pela Bíblia, enquanto exploramos a presença do espírito anticristo no mundo moderno. Na atualidade, há evidências convincentes de que o espírito anticristo já possuiu muitos, conforme os planos para o fim dos tempos são revelados. Embora o anticristo esteja a caminho, ele ainda não se manifestou completamente. A única razão para sua ocultação é que o momento para sua ascensão ao centro do palco mundial ainda não chegou. O Espírito Santo o retém, mas um dia removerá sua mão restritiva, e ele será revelado. Há um movimento na terra do espírito do anticristo. Isso está ocorrendo em nossas nações, em nossas instituições, na TV, no cinema e até mesmo em nossos bairros locais. Existe um verdadeiro espírito do anticristo. Com muita frequência, nós, cristãos, estamos preocupados apenas com o anticristo como pessoa. No entanto, o que você precisa compreender e lembrar é que antes de ele se revelar no cenário mundial, antes de ele entrar e assumir o centro do palco, seu espírito já está ativo no mundo. Assim como você está cheio do Espírito Santo, há pessoas genuinamente cheias do espírito do anticristo. Não é necessário ser teólogo para enxergar o domínio do espírito do anticristo sobre o mundo secular hoje em dia. Lamento informar que esse mesmo espírito do anticristo está possuindo muitas igrejas e muitas pessoas nas igrejas. Olhe para a loucura que está ocorrendo em algumas igrejas. Olhe para a imoralidade que está acontecendo em algumas delas. Existem tantas igrejas agora energizadas e movidas pelo próprio espírito do anticristo. Isso pode ofender algumas igrejas, mas, para ser franco, se o anticristo viesse hoje e começasse seu reinado, haveria igrejas que o receberiam. E não apenas o receberiam, mas também o endossariam. E algumas até aceitariam a sua marca e o adorariam. Por quê? Porque estão cheias e energizadas pelo seu espírito, que está no mundo preparando o caminho para a sua chegada. Se o anticristo viesse hoje, você conhece pessoalmente pessoas que o receberiam e aceitariam a sua marca. Subestimamos gravemente o quão poderoso e ativo é o espírito do anticristo neste mundo. Um dos traços frequentemente associados ao espírito do anticristo, que influencia aqueles possuídos por ele, é a rejeição da verdade, especialmente a verdade do Evangelho. Essa afirmação pode ser melhor compreendida ao examinarmos suas implicações teológicas e práticas. O Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas, enfatiza a importância da verdade. Embora vivamos em um mundo que não acredita mais na verdade absoluta e onde cada um pode ter sua própria verdade, a Bíblia continua a valorizar imensamente a ideia da verdade. Em 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 10, afirma que a vinda do ímpio é conforme a obra de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Isso sugere que há uma relação intrínseca entre amar a verdade, aceitar o Evangelho e a salvação. O anticristo, como opositor de Cristo e de seus ensinamentos, naturalmente resistiria a essa verdade e levaria outros a se afastarem dela. Vivemos em um mundo que não ama a verdade. As pessoas preferem as trevas à luz porque suas ações são más, como nos diz em João 3, verso 19. Essa condenação é profunda. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas aqui simbolizam a ignorância, o pecado e os prazeres mundanos que oferecem gratificação temporária, mas que, em última análise, levam à destruição espiritual.
As pessoas não evitam a luz porque não a reconhecem, mas porque a luz revela suas imperfeições e pecados. As trevas, por outro lado, oferecem um refúgio temporário da verdade, permitindo que continuem no pecado sem o medo de julgamento ou de um Deus santo. No entanto, é importante compreender que essa escolha de permanecer nas trevas é consciente e deliberada. Muitos opositores do cristianismo, tanto indivíduos quanto instituições, resistem ao poder iluminador do Evangelho. Sua oposição nem sempre resulta da ignorância ou do mal-entendido, mas com mais frequência é uma decisão consciente impulsionada pelo amor ao pecado e aos prazeres do mundo. Eles reconhecem as consequências de aceitar a luz, que exigiria que confrontassem e renunciassem aos seus pecados, mudando seus estilos de vida e valores. É crucial, especialmente nestes tempos finais, retornar às verdades fundamentais da fé. Entender e reconhecer os sutis trabalhos do espírito do anticristo e manter-se firmemente ancorado na verdade de 1 João 2, verso 23. Reconhecer o Filho é a chave para conhecer e compreender verdadeiramente Deus. Qualquer ensinamento, doutrina ou sentimento contrário a isso é um desvio do caminho verdadeiro. À medida que o espírito do anticristo intensifica seus esforços, os crentes também devem intensificar seu compromisso com a verdade, demonstrando ao mundo o poder, o amor e a esperança incomparáveis encontrados somente em Jesus Cristo. Agora que você entende o alcance da influência do espírito do anticristo em nosso mundo, o que fará em resposta? Como pode iluminar o caminho com a luz de Cristo nessa escuridão? Aprofunde sua fé, mantenha-se alerta e compartilhe a esperança e a verdade de Cristo com aqueles ao seu redor. Juntos, podemos resistir ao espírito do anticristo e proclamar a supremacia de Jesus sobre toda a escuridão. Que permaneçamos firmes na fé, em busca da sabedoria e não se conformar com esse mundo. Siga o caminho de Jesus e seja uma testemunha viva da verdade. Deus nunca o deixará. Se você está pronto e deseja se aprofundar mais nas profecias bíblicas, não se esqueça de curtir o vídeo para o algoritmo entender que o vídeo é relevante e recomendar para mais pessoas e se inscrever no canal Motivado com Deus. Sua inscrição é muito importante. Compartilhe ao máximo com pessoas que estão em busca de crescimento e transformação. Juntos, homens e mulheres, continuaremos a voar para novos horizontes rumo à eternidade. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus o abençoe.